E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Além da Farda. É o nosso segundo episódio e quero dizer que esse é um programa que foi feito para as forças de segurança, para dar voz aos nossos heróis anônimos, não só policiais civis, militares, mas toda a rede de segurança pública. Nós vamos aqui ter policiais penais, vamos ter policiais judiciais, segurança privada, ISE, e vamos englobar e dar voz a todos os nossos heróis da segurança pública do estado do Acre. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui uma convidada especial. É uma mulher de garra, fibra, resiliência, determinação, é um exemplo, é uma pessoa que inspira por onde quer que passe, onde quer que ela esteja, ela é motivo de muita alegria. Estamos aqui hoje com Priscila Siqueira. Priscila, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. A casa é sua. Espero que seja a primeira de muitas participações, porque se nós formos falar um pouco de você, nós vamos precisar de muitos episódios. Sua história é linda e é inspiradora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pelo jeito que foi o convite. Você estava me falando que foram as pessoas, né, os seguidores que solicitaram. Isso. Então, eu espero ter momentos aí agradáveis falando aí da minha história para todo mundo. Muito bem. Realmente, é verdade. Quando a gente colocou a enquete antes do lançamento do programa, várias pessoas citaram o seu nome. Legal. Major Priscila, uma referência, uma mulher de fibra, uma mulher de garra. Eu disse, tem que trazer a Priscila aqui no programa. Aumenta a responsabilidade, né? Com certeza. No que a gente vai falar. Com certeza. Mas eu agradeço por isso, por ter sido dessa forma, né? Quem agradece somos nós. Mas sem mais delongas, eu quero saber um pouco, quase tudo, de Priscila. Priscila, como já diz, né? Além da farda, mas eu quero começar com você o seguinte. Sempre eu tenho essa pergunta, eu tenho aqui várias perguntas que me mandaram para fazer a você, mas eu quero começar assim. Você hoje é major da segurança pública, da PM, não é isso? Tu tem noção? Major da Polícia Militar não estava nem nos meus melhores sonhos de infância. Então, eu sou mais do que abastada por Deus por ocupar esse posto tão importante na minha instituição e o exerço com amor. Mas não começou por aí, não é verdade? Não mesmo. Toda história tem um começo e vamos pelo começo. Eu quero saber o que te motivou a buscar, prestar concurso para a segurança pública na área da polícia, PM. É bem engraçada a história, né? Porque, assim como a maioria dos jovens acreanos, nós não temos as multinacionais para absorver esses jovens do mercado. Então, eu sempre soube que para ter segurança e estabilidade financeira seria via concurso público. Eu tinha isso em mente. Todavia, eu casei muito cedo. Eu vivia naquele contexto de igreja e uma família cristã com aqueles preceitos todos. E aos 17 anos eu já me via dona de casa. O que me levou a prestar vários concursos em áreas diferentes. E aí veio o meu primeiro filho, e aí para o militarismo, né? O que me despertou? O meu esposo era soldado da Polícia Militar e um entregador de gás. Olha como Deus faz as coisas, né? Um entregador de gás foi lá e perguntou, você também é policial? E eu, no instinto, eu falei que era. Menti, né? Disse, sou sim, e aquilo me fez muito bem, eu fazer aquela afirmativa, sou policial. Não era nada, eu era só uma estudante. E aí, a partir daquilo ali, nasceu uma semente, né, um sonho no meu coração. Eu passava as fardas do meu marido, ainda do tempo do CAC, mais ou menos da cor dessa mesa. E ali eu colocava, né, as pessoas falam de lei da atração, que você atrai. Então, eu colocava na minha... E não sabia disso, tá? Eu colocava na minha frente e me sentia bem. Policial, militar. E aí comecei a sonhar. Quando foi em 2008, saiu o edital para soldado. O meu filho Eduardo, mais novo, não tinha nem um aninho, ainda era
lactando, ainda mamava ainda, não tinha nenhum aninho. E aí eu comecei a estudar o dia inteiro, porque eu sabia que era aquilo que eu queria. E a banca, eu lembro que era CESP, e aí eu comecei a pesquisar em quais outros estados ela tinha feito concursos semelhantes. E aí vi que a pontuação era alta para encaixar, porque eram vagas discriminadas, né? Para a mulher, acho que era 12%, tipo 70 vagas. E aí Deus me concedeu a graça, como tinha um hiato muito grande da turma de 2002 para a turma de 2009, que foi a minha, então muitos inscritos, né? Quase uma década sem concurso, 36 mil inscritos. E eu, dona de casa, mãe, que amamentava, Deus me deu a graça de passar em primeiro lugar naquele concurso. Primeiro lugar? Em primeiro lugar, uma das melhores emoções que eu tenho, assim, e alegria na minha vida. É claro que não foram meses de estudo, eu sempre fui alguém aplicada, né? Sempre gostei, eu só podia ter algum problema, mas eu gostava de resolver os meus livros de matemática. Às vezes o professor estava ali no matemática, eu gostava, fazia ali por gosto mesmo. E aí isso aí me ajudou. Quando saiu a nota lá, eu e o Luan, que hoje trabalha, o Luan está lá na Deplan, meu contemporâneo de CFSD, também tirou a mesma pontuação que eu. Então, foi muito exitosa, mesmo tendo marido, casa e filho para dar conta, a gente consegue. É uma mensagem interessante para passar, porque às vezes as jovens pensam que aqui no estado do Acre, eu não sei se você sabe, mas nós estamos aí no topo de estados onde há mais meninas mães. Mães precoces, meninas de 13, meninas aí interior adentro de 11 anos, mães. E claro que vão ter uma dificuldade maior para se inserir no mercado de trabalho, mas eu estou dando um exemplo prático que você pode sim galgar qualquer... Ninguém te falou, você viveu isso. Eu vivi isso, e se eu conseguir, qualquer menina consegue. Cara, que interessante, que forte, isso vai dar um corte, com certeza. Já pensou, você grávida, estudando, já casada, morava aqui em Rio Branco? Em Rio Branco, já morava em Rio Branco. Nasceu aqui? Nasci em Rio Branco e, assim, a gente morava numa área rural, né? Lá nas imediações de Porto Acre. E aí a minha mãe viu que a gente já estava crescendo, já estava passando da hora de estudar. Sim. Com aquele poder que a mulher tem de convencimento, convenceu o meu pai a vir para a capital para que nós pudéssemos estudar. E aí a gente começou a estudar. Eu já morava aqui em Rio Branco, sim, nessa época. Ah, então, poxa, já você veio da zona rural, casou cedo, engravidou, e isso não foi barreira para você estudar, passar no concurso em primeiro lugar e ingressar aí na segurança pública. Aí no curso de formação eu adorei, né? Me identifiquei com o militarismo. É uma gestação também, são 9 meses, né? O curso da polícia. Uma gestação, e no meu caso foi uma gestação literalmente. Quando o curso começou, 1 mês e poucos dias depois eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, do Luiz Felipe. E aí imagina você, né? A vida do aluno não é fácil, você sem filho nenhum. Não é fácil. O coordenador, na verdade, o diretor de ensino era o Coronel Gaia. Que esteve aqui, né? Isso, na primeira edição. Conosco. E ali eu descobri que estava grávida, e aquele concurso que eu tanto sonhei, aquela profissão que eu tanto sonhei, eu vi por algum motivo ali ameaçada, porque não tinha legislação interna que versasse sobre isso, sobre a aluna grávida. E aí a minha atitude foi procurar o comandante do meu pelotão, que era, na época, Subcarlos. Ele foi maravilhoso. Ele disse: Priscila, concursos tem sempre. Agora, isso que tu carrega na tua barriga é dom de Deus. Se alegre por isso. Mas vamos procurar as tenentes para falar. E aí nós procuramos a tenente, na época, tenente Elin e tenente Eliana, hoje coronel Elli e tenente coronel Eliana, que foram maravilhosos.
me levaram perante o coordenador do curso, né? E hoje eu entendo perfeitamente a fala dele. Ele ficou bem preocupado, pediu que eu fizesse uma parte narrando a questão de estar grávida e mandou para a PGE. E, para minha alegria, a PGE mandou um parecer positivo de permanência no curso, devendo eu fazer as matérias pendentes, por exemplo, tiro, TAF, após a gestação. E, assim, não perdi, na época eu tinha 22 anos, é claro, não perdi um único dia de instrução. Foi uma gravidez maravilhosa. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, mas os meus colegas de pelotão, era o 7º pelotão, eu tinha príncipes e princesas ali ao meu lado, todo o tempo me ajudando e dando palavra de ânimo, porque houve momentos que eu pensei em deixar para um outro momento, mas não, Deus permitiu que eu fizesse tudo no tempo certo. E aí, quando... É engraçado, né? Na verdade, não é coincidência. É o agir de Deus. Quando o meu pelotão parou de ter instrução para trabalhar na Expo Acre, foi no mesmo dia em que o meu filho nasceu. Caramba. Nasceu de parto natural. 9 dias depois, estava eu lá na sala de aula com o meu filhinho. E não perdi um dia sequer de instrução, não por minha causa, mas o meu pelotão todo e outros pelotões só fizeram provas de tiro 19 dias depois que eu tive o meu primeiro filho, então eu não tive nenhum prejuízo e ainda fiquei melhor classificada do que um monte de gente, mesmo tendo que lutar contra o sono, mesmo tendo feito teste físico adaptado para a minha condição, mas foi um desafio que eu tenho certeza que era o Senhor ali todo o tempo guiando. Eu tenho essa Deus fé. Deus prepara tudo. Deus prepara tudo e tudo tem que, assim, às vezes na minha vida eu vejo que tudo é com mais emoção para Deus mostrar que não é o meu braço, não é a minha força, mas é o agir dele. Deus. E aí, eu estava vendo, você foi policial militar, continuou sendo policial militar como soldado até o ano de 2016. Cheguei à graduação de cabo. Aí meu filho nasceu, licença maternidade na época eram 120 dias, 4 meses. Aí tive o meu primeiro posto de serviço, que foi quando eu me apaixonei pela minha profissão policial. Eu fui ser guarda na UPA do 2º Distrito. E o nosso papel ali era fazer a segurança, né? A população ia atrás de atendimento de saúde e nós, para fazer a segurança tanto de quem ia buscar esse tratamento, como da equipe ali. E teve uma situação muito marcante, que foi de uma mãe que perdeu o filho, e ela desesperada, aos gritos no corredor. O filho dela, na época, era da idade do meu mais novo, do Luiz Felipe, 4 meses. E o menininho morreu, e essa mãe estava desesperada, correndo no corredor, querendo esbofetear a equipe médica. E naquele momento eu corri para impedir isso e abracei aquela mulher e senti que no meu trabalho eu estava verdadeiramente exercendo o amor ágape, né? O amor que Jesus ensinou. Então, eu me apaixonei pelo serviço policial militar ali e permaneci até 2016, quando teve o concurso para oficial. Mas deixa eu fazer só uma pergunta, voltar um pouquinho, porque quem vê assim, você falou um pouco da dificuldade e tudo mais, mas você, antes de ser policial e passar no concurso, você teve algum tipo de profissão, trabalhou com outra coisa? Tive várias. Só dona de casa? Não, tive várias. Uma família numerosa, né? Não sei se eu já te falei, mas a minha família era uma família... Meus pais tiveram 7 filhas. 7 filhas, mulheres? Só mulheres. Você não tem irmão homem? Não tenho irmão homem. Somos 7. Eu era a 03. Então, 03. A 03. Então, a 01, a 02 e a 03 tinham que trabalhar. Certo. Tinham que trabalhar justamente para ajudar no lar, né?
É aquele caso típico aqui do Acre, do êxodo rural. A gente saiu dessa propriedade rural que nós tínhamos e veio para Rio Branco. E aí, aos 13 anos, eu já tinha que exercer algumas profissões, né? E não digo com lamento, pelo contrário, eu tive uma infância muito feliz. Aos 13 anos, eu era babá. Mais tarde, um pouco, eu fui empregada doméstica. O meu primeiro emprego com carteira assinada, assim que eu fiz 18 anos, foi frentista. Trabalhei de frentista ali no posto Acauã, ali na Vila Acre. E tudo isso forjou para que eu desse valor às coisas, né? A minha maior referência sempre será meu pai, não está no nosso plano mais, já está com 11 anos que faleceu, mas ele nunca deixou a gente perceber que nós vivíamos naquelas condições ali, muitas vezes, de dificuldade, né? Não posso dizer, seria mentira se eu dissesse que nós passávamos fome, não, mas passávamos privações. Você imagina, hoje em dia, a gente criar e educar 2 filhos já é muito desafiador. Agora, imagina para o meu pai, que era taxista, minha mãe era vendedora ambulante, criar e educar 7 filhas, né? Então, a gente, desde cedo, Frida, Thelma e eu, tivemos que partir aí para o trabalho, e isso me forjou e me ajudou a dar valor às coisas. Eu consegui entender um pouco da garra da Priscila, de onde vem essa garra de buscar, de correr atrás, de não se sentir limitada, nem se diminuir ou se vitimizar. Pelo contrário, em outras palavras, a gente vê sempre êxodo, garra, vou alcançar, conseguir. E aí eu te interrompi quando você estava começando a falar sobre o concurso para oficiais. Agora a gente vamos voltar aqui nos oficiais. Como foi? Saiu o edital sem pretensão nenhuma ou você já mirava concurso para oficial? Mirava concursos que pagassem melhor na carreira policial. Como eu já tinha me identificado com a carreira policial, eu mirava em PF, PRF. Nessa minha jornada de praça, eu tive 3 anos no 2º Batalhão, que é ali do 2º Distrito, e mais 4 ou 3 anos lá no BPTran, que aí quando eu saí foi direto para o CFO. E aí, já tinha essa bagagem de vir estudando, inclusive o meu primeiro comandante, quero mandar um abraço para ele, o sargento, na época, primeiro sargento Silvestre, ele via eu sempre que podia estudando. Aí um dia ele olhou assim para mim como um profeta mesmo. Ele disse: Priscila, um dia eu vou te chamar de senhora. Eu soldado, novinha, e ele já antigão. Eu digo: por que, sargento? Porque tu estuda, quem estuda vai chegar em algum lugar. E já tinha os 2 meninos, né? Mas estudava. Aí saiu o edital para oficial. Inicialmente 20 vagas. Aí 20 vagas, mas parece que não vai ser de ampla concorrência, homem e mulher, isso eram boatos, né? Aí eu digo, eu só quero uma vaga. Mas aí eu estudando, temerosa, né? 20 vagas é muito pouco. Aí uma pessoa ligou e disse: Priscila, nem adianta estudar. Eu disse: por quê? E eu zerando já o edital, ticando, né, o que eu já tinha estudado e o que eu precisava. Aí ela disse: não, porque o capitão chegou aqui no batalhão e disse que vai ser só 5 vagas para mulheres. Aí eu mantive a pose, né, morrendo de medo, mas eu mantive. Eu digo: não, amiga, eu só preciso de uma vaga, só de uma vaga mesmo. Aí ela: então tá. E aí eu vou fazer justiça aqui. O método que eu estudei à época foi um método gratuito que eu encontrei na internet, que é do Alexandre Meirelles. Ciclos de estudos. E eu fazia ciclos de estudo. Como minha casa era numa comunidade muito ativa, né? Bem visitada, eu ia para a casa da minha irmã, onde eu podia estudar sossegadamente. E os meus 2 filhos já eram maiorzinhos, né? Ficavam com o pai, ficavam com uma mulher também. E aí, nesse período de preparação, eu simplesmente esgotei o edital. Tinha lá, eu lembro muito bem,
no conteúdo de matemática. Tinha binômio de Newton. Eu nunca tinha estudado aquilo. Eu digo, mas eu vou aprender o que é isso. Vamos ver no que vai dar. E aí eu esgotei todos os conteúdos de direito, de português. Minha concentração maior foi em resolver questões, provas anteriores daquela banca ajudou bastante. E aí, quando saiu o resultado, não podia ser melhor. Em todas as etapas do concurso, eu fui a 4ª colocada. Se tivesse uma vaga para mulher, essa vaga seria minha, porque eu fui a mulher mais bem colocada. Antes de mim, ficou o de Tomás em primeiro lugar, Diniz, que está agora lá em Sena Madureira, Barreto, e eu, bem colocada no concurso. Parabéns. Tudo isso mostra a mão de Deus. Eu já tinha meu segundo filho, tinha o emprego na Polícia Militar. Deus, mas se não fosse o seu esforço, você não chegaria. Exatamente. Era onde eu queria chegar, porque o sol, ele nasce para todos. Para todos. Para o ímpio, para o justo, para o não justo. Mas Deus quer que a gente... O que é para a gente fazer, Ele não vai fazer por nós, né? Ele quer que nós façamos. E mais uma das alegrias maiores da minha vida foi essa aí, essa aprovação tão, assim, abençoada mesmo, tão abençoada mesmo. Mas, Priscila, eu quero fazer um comentário aqui, rapidinho. Eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Você gosta de moto? Você tem carro? Você tem moto também? Já andei, não... Pronto. Eu tenho uma dica aqui. Aqui nós temos no estado do Acre uma empresa chamada Star Motos, Acre Motos, do Grupo Star. É um grupo que tem concessionária em Rio Branco. No Acre tem 2, Acre e Star. E em Cruzeiro do Sul, Juruá Moto Center. Boca do Acre também tem a venda de motores estacionários, motor de rabeta. Enfim, Grupo Star está em todo o estado do Acre, atendendo com motocicletas, quadriciclos, motos de alta cilindrada, acessórios, oficina mecânica, peças originais com garantia de fábrica. E você chega lá na Honda, você tem 2 opções. Você chega com a sua moto seminova e você pode sair com a moto zero. Você chega sem nada e você pode sair com a moto zero. Eles têm consórcio, financiamento e se não der certo, procura o Marcelo, o seu Oswaldo, que de alguma forma você vai sair de lá com a moto. E também não posso deixar de falar Tapiri Caça e Pesca. Tapiri Caça e Pesca, falou em pesca, lembrou de Tapiri. Ah, mas só pesca, Márcio? Não. Tapiri tem armas, acessórios, munições, equipamentos. Eu uso equipamento da Tapiri Caça e Pesca. Nas minhas instruções, sempre tem alguma coisa da Tapiri Caça e Pesca. Tá bom? E agora, para garantir a segurança do teu veículo, do meu veículo, vamos falar aqui o quê? Da QAP Rastreamento Veicular. Do meu amigão, APC da minha turma, Eliel. O cara é uma máquina. O cara não só é investigador, mas também é empresário do ramo de rastreamentos veiculares. Rastreador com sinal de liga e desliga da moto, localização em tempo real, desliga no próprio controle. Você tem um controle total via satélite de onde está a sua moto, ou seja, segurança total. E o precinho, ó, pequenininho, né, Léo? Do tamanho do nosso salário da Polícia Civil. Beleza? E falar também, por último, aqui agora do Céus pré-concurso, do meu amigo Marcos. É o cara. Pensou em concurso? Estão ouvindo aqui? A história fantástica, inspiradora da Major Priscila. Ela estudou para concurso e ela buscou o conhecimento. Você também pode buscar, você pode alcançar. Eu também passei. Eu sou servidor público. E olha, eu vou te falar, eu tenho uma dificuldade. Então você também pode. Só basta você estudar. Vai lá na Céus, vai estar aparecendo de todas as pessoas que eu falei aqui, o QR Code na tela, o telefone. Acompanhe aí e seja também da segurança pública. E o último recado, não deixe de seguir a gente, tá? Vai lá no YouTube, vai no nosso canal, assista nosso episódio, compartilha com seus amigos, não só você, toda a família, porque tem a última novidade. Clube Búfalo. Olha a parceria do Clube Búfalo, qual que é? Você seguiu o Instagram do Além da Farda e o do Clube Búfalo, você está habilitado a frequentar o clube grátis. Você só vai pagar a sua munição. Isso para os policiais das forças de segurança, tá? Não é aberto geral não, calma, vamos arrumar aqui.
policial, militar, civil, bombeiro, penal, seguiu Além da Farda, seguiu o Clube Búfalo, tem acesso liberado. Só vai pagar o que consumir. Alvo, munição e alguma outra coisa que tenha necessidade lá. Tá bom? É isso aí. Valeu, tamo junto. Segue Além da Farda e vamos voltar aqui para nossa conversa com a Major Priscila. Nossa, uma inspiração. Cara, eu tô aqui bobo com a tua história, com a tua garra. Eu já tô inspirado, eu já vou voltar a estudar. E vou estudar em casa. Eu vou voltar a estudar, porque você inspira, de verdade, Priscila. Que legal. Aí tá, você entrou no curso de oficial. Beleza, começou a trabalhar. Agora eu quero entrar em algo que assim foi o que mais me fez ligar você a isso. Que foi a Patrulha Maria da Penha. Me fala o que te ligou a isso, como você veio para esse universo, por favor. É o capítulo mais bonito da minha carreira policial. Nós estamos no agosto. No agosto Lilás, né? Que é o mês que se comemora o aniversário da Lei 11.340, mais conhecido como Lei Maria da Penha. Mas antes de ir para Maria da Penha, o oficialato exige que cumpramos o interior, e até nisso Deus me foi maravilhoso, porque eu cumpri ali nas imediações do 4º Batalhão, que engloba Senador Guiomar, Capixaba, Plácido, Acrelândia. Quando eu terminei a academia de 2 anos de formação de CFO, eu fui para esse interior. E Passei 2 anos em Capixaba. Foi? 2 anos. Eu respondi por lá alguns meses. Respondi por lá. Pois bem, e aí eu já concluindo o meu período de interior, que o oficial deve cumprir, eu tive a grata satisfação de receber da Tenente Coronel Alexandra o convite para vir para Maria da Penha como subcoordenadora, para ser auxiliar dela. Ela comandava a Patrulha Maria da Penha e acumulava com o cargo de chefia do comando geral, né? E a Coronel Alexandra, ela não pede, né? Ela manda, e não manda no sentido só hierárquico, mas pelo respeito que eu tenho pela pessoa dela. Quando eu era soldado, ela era tenente e, assim, um ser humano ímpar. Mulher que eu me inspiro. Esqueci de dizer, mas quando eu estava lá no curso de soldado, né, no CFSD, eu olhava para a Tenente Ellie e para a Tenente Eliana e eu achava uma coisa linda, maravilhosa, inalcançável. Eu não sabia que um dia eu exerceria aqueles postos ali. Eu achava fenomenal. A Coronel Ellie com a voz de comando lindíssima, assim, uma postura. Não imaginava que Deus me levaria nesses caminhos. E uma dessas mulheres inspiradoras para mim foi a Coronel Alexandra, que ligou: olha, Pri, a minha subcomandante vai ter neném e eu preciso de uma policial aqui na Maria da Penha. E inicialmente, Márcio, eu tenho que te confessar, eu não queria, porque eu sabia que era uma temática sensível. Quem de nós aqui não vivenciou, pelo menos na vizinhança, ou acompanhou algum familiar vivendo essa questão de violência doméstica? Eu sabia que poderia mexer com demônios internos, né, como a gente costuma falar, mas era a Coronel Alexandra, né? E eu não consigo dizer não a ela pela pessoa dela, né? Vai além do respeito e a obediência hierárquica. E eu disse: sim, senhora. Aceitei o desafio e retornei para Rio Branco. E aí fui subcomandante dela, cheguei lá sendo bem sincera com o efetivo, na humildade, dizendo que eu era a que menos sabia da matéria ali, eles que me dariam aula. E aí também busquei, fiz pós no tema, e é impossível você trabalhar com uma temática tão dolorosa e você não se apaixonar. E aí, quando a Coronel Alexandra foi chamada para outra missão fora da PM, para assistência do TJ, ela é a chefe lá do policiamento do judiciário, o Coronel Luciano me convocou. Ele disse: agora a comandante da patrulha vai ser você. Aí eu disse: coronel, isso eu era
Veja bem, eu era primeiro-tenente. Eu, coronel, não tenho medo de trabalho e nem de responsabilidade, mas eu quero seu apoio porque, infelizmente, eu não sei como é na Polícia Civil, mas temáticas mais comunitárias não ganham tanto holofote e muitas vezes é visto com um certo olhar negativo por alguns, né? E eu disse, eu quero a sua proteção nisso, não tenho medo do trabalho e nem da responsabilidade que isso vai trazer para mim, mas eu quero a sua proteção em relação a isso. E ele disse, é só você planejar e fazer suas coisas aí. E aí Deus prosperou o nosso trabalho. Coronel Emílio, eu tenho uma dívida com ele porque ele, como subcomandante, ele acrescentou, multiplicou o efetivo da patrulha. Nós tínhamos uma dupla por dia, tanto em logística como em recursos humanos. Ele permitiu que nós aumentássemos. Conseguimos também uma sede bem localizada, que fica ali na Floriano Peixoto. Mas o principal não é isso. O principal da Patrulha Maria da Penha que eu vejo é o serviço. Eu sempre digo assim, oxalá, quem nos dera se todos os policiais militares trabalhassem com a motivação que os policiais da Patrulha Maria da Penha trabalham. Porque a gente entrega, Márcio, ouro para a sociedade. Quem conhece a dor, quem conhece o interior da Casa da Mulher, chama-se Patrulha Maria da Penha. Num mundo em que não se tem tanta conexão, olho no olho, né, que é mais aqui em telas, o policial da Patrulha Maria da Penha vai lá na mulher que recebeu da justiça medida protetiva e olha nos olhos dela e diz, eu vim te ajudar. Eu quero saber se o agressor está respeitando ou não a medida. E essa visita não morre ali, essa visita ela vai para a rede, né? Ela é reduzida a termo e ela vai para a justiça, e se a justiça entende, ela endurece aquelas medidas daquele agressor, de forma que em 5 anos, os primeiros 5 anos da Patrulha Maria da Penha, em mais de 12 mil atendimentos que fizemos, nós não perdemos nem uma mulher. Em 5 anos, graças a Deus. Todavia, em outubro, nós fizemos 5 anos em setembro do ano passado, todavia, em outubro, nós perdemos uma mulher que era assistida nossa para o feminicídio. E eu chamo a atenção para isso. Uma sociedade que mata as mulheres, né? As mulheres têm morrido em idade jovem, em idade que era para estar contribuindo economicamente para o nosso estado, para o crescimento do nosso estado. Elas têm morrido por um crime evitável. Elas não têm morrido na mão de desconhecido, elas têm morrido na mão do companheiro, do ex-companheiro. Às vezes o cara namorou 1 mês com aquela mulher e ele se acha dono dela, objetifica, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar nisso, rapidamente eu entendi que, além de fiscalizar medidas protetivas, nós tínhamos que avançar com conscientização. Só se muda comportamento quando se muda a consciência. É fato que, décadas atrás, o comportamento do tabagismo, por exemplo, era uma prática estimulada, era uma prática até glamorizada pelo cinema. Sim. E aí começou-se a perceber os custos disso, né, com a saúde pública, e aí vamos desestimular. Olha só, na caixa de cigarro tem, quem fuma tem câncer de boca, câncer no pulmão, impotência sexual. Trazendo para cá, né, extrapolando para a violência doméstica, eu creio que o endurecimento das leis é válido. No último dia 7 de agosto, a Lei 11.340 fez 19 anos, mas ela não foi ainda suficiente para tirar o Brasil do 5º lugar onde mais se mata mulher. Eu ia te fazer uma pergunta que eu pesquisei. Fazer. O que será que tem levado? Será que é por conta da divulgação que nós temos visto muitos casos? Ou seja,
já existem e não eram divulgados, porque ultimamente, nos últimos tempos, nos últimos dias, ontem, teve um homicídio, o cara matou a esposa com tábua. tábua de... Que absurdo. Absurdo. Mas é assim, são sequências, são fatos recorrentes, um atrás do outro. O cara que deu 60 socos no rosto da namorada, no elevador. Assim, o que você atribui esse momento terrível que estamos vivendo? Os últimos dias tem sido assim. Estourou o número de violência, feminicídio, de O agressões. feminicídio, ele é gestado numa cultura que tem a mulher como posse. Veja e observe que o agressor de mulher, o feminicida, ele não é necessariamente um criminoso comum, não é necessariamente um assaltante ou um faccionado. Ele é um homem como meu pai, como o seu, como eu e como você. Esse dos 60 socos, ele já jogou numa equipe de federação nacional. Ele é pai, ele aparentemente um cidadão, dito cidadão de bem. Né? Os agressores, os descumpridores de medida protetiva são pessoas assim. E aí a gente tem que olhar e saber que a violência doméstica é uma violência baseada no gênero, na supremacia. Tu olha, Márcio, só um exemplo, né? A supremacia de força que tu tens em relação a mim. Sim. E aí, Brasil destaque aí nisso, por conta dessa cultura de posse. Né? Nós temos países muito mais conservadores do que o Brasil, muito mais ditos conservadores mesmo, que não tratam suas mulheres assim. Sim. Que não tratam suas mulheres assim. Agora, trazendo para o Acre, né? A gente tem que olhar para o substrato da composição da sociedade acreana. O nosso substrato é as corridas da borracha, né? Que veio navios com homens, maioria homens, né? Pouco mulheres vieram naquelas embarcações. Aquele homem nordestino mais sanguíneo, que muitas vezes a resolução dos conflitos, as desinteligências eram resolvidos e é resolvido na peixeira, na faca. O principal instrumento do feminicídio é a arma branca. Também temos influência dos libaneses, dos árabes, que também cresceram nas margens do nosso rio, né, os regatões. Esse é o substrato da sociedade acreana. Então, quando a gente vê o Acre lá no topo, a gente tem que olhar para o passado e entender que a violência contra a mulher é uma violência histórica, é uma violência baseada no gênero. Por que que muita gente, inclusive da segurança pública, torce o nariz quando se fala de violência doméstica, porque é uma lei parcial e tem que ser, porque é uma ação afirmativa para corrigir uma disparidade histórica. Tenta-se, pelo menos, é uma tentativa disso. Né? Todavia, recorrendo aí a um autor, é o Harari, autor do livro muito bom, que é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele fala de 3 revoluções que nós tivemos, né? A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. E o meu pai dizia, né? Meu pai dizia que o que nós precisamos é da revolução do amor. Santo Agostinho dizia, né? Ame e faça de tudo. Só existem leis... Mandamento bíblico, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, né? E amar-se também, né? Santo Agostinho dizia isso mesmo. Ame e você pode fazer tudo. Porque se você ama, você não vai fazer mal a si, você não vai fazer mal ao seu semelhante. É claro que as leis têm endurecido, por exemplo, Itália, a pena para quem mata mulher, para o crime de feminicídio, é perpétua. No Brasil, a pena mais gravosa, e agora é um crime autônomo, é o feminicídio, que começa ali com 20 e vai até 40 anos. Bom.
endurecimento de leis, mas a gente acredita que o caminho seja a mudança da consciência das pessoas. Cultural. Elas precisam dessa revolução do amor, de enxergar ali a mulher, mesmo com uma disparidade de força, e não ver isso como um aperitivo para ele causar mal. Se a mulher está causando mal a ele, a gente sempre fala, porque as relações nocivas, há agressões mútuas, né? Tem mulheres que agridem também. E o homem, sabendo dessa supremacia, qual é a saída? Ah, mas eu só falo da violência dos homens. Não. A saída é você abrir a porta da sua vida e dizer, olha, eu não quero isso para mim. Você é agressiva, então dá licença, saia. Porque você nada não vai... Nada justifica, né? Nada justifica a agressão. Nada justifica. Nada justifica. Nada justifica. Com tudo isso, Priscila, eu quero te fazer uma pergunta, sem te interromper. Eu acho que é o momento mais oportuno. Tu tem uma ocorrência complexa que possa, assim, da tua mente, você possa pensar nessa toda a tua história de Maria da Penha, que você teve uma vida. Eu vejo ali que quando você fala, chega, seus olhos brilham, porque você viveu isso. Realmente, é como se fosse, se apaixonou por isso. Alguma ocorrência que possa ter ocorrido, que aqui eu vi que você teve ocorrências complexas nos dias a dias, né? E tem algo assim que possa... Eu teria N casos. Eu poderia falar de uma família que a gente resgatou lá da Sobral. Pessoas mesmo, porque quando a gente fala em integração, existe a integração institucional, mas a integração que funciona é a integração interpessoal. A minha integração com a delegada Helenice não é a polícia militar e a DEAN, é a delegada Helenice, é a delegada Mariana. Não vou falar só de mulher, tem o delegado Rômulo, que agora está lá em Senador Guilmar, mas quando estava em Cruzeiro do Sul, era muito parceiro nosso. Tu me dá só licença um minutinho? Deu. Eu preciso mandar um abraço. Porque o delegado Rômulo foi meu delegado também. Delegado Rômulo, Helenice, mandar um abraço pra galera da Polícia Civil. E teve um amigo que mandou uma mensagem para mim e pediu para mandar um abraço pro Laurence da Core, pro Samir, gente boníssima. E eu mando um abraço para todos ali daquela honrada, a Core é fera. Mando um abraço para todos ali. E digo mais, Rômulo, Helenice, Aldísio lá de Capixaba, manda um abraço para você, Aldísio. Tô contigo. Para minha equipe de Capixaba, para todos. Denis, Nara, Andréia, Dinarte, Jacoude, se eu ver se eu não tô lembrando, Pamela, um abraço para vocês. Tamo junto, segurança pública, assistam, curtam, compartilha, por favor, tá bom? Tô mandando um abraço para toda a Polícia Civil, setor de armas, meus amigos da PM, da PP. Em breve, muita novidade, várias pessoas vão estar participando aqui, tá bom? E aí eu conto com vocês. Então, meu amigo Ítalo, foi mandado o recado, tá? Abraço pro Samir, pro Laures, e eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Anão. O meu amigo Anão, ele sabe quem é. Cotiano brabíssimo, lá da Bahia, tá bom? Meu amigo Yuri Saboia e pro Viana, duas máquinas de guerra do meu concurso, da minha turma. Cotianos brabíssimos, meu irmão. Os caras são máquina de guerra. E vamos voltar aqui. O recado foi dado, o abraço foi dado, então... Voltando, Priscila. Então, poderia falar dessa ação que nós resgatamos uma família inteira lá da Sobral, graças à integração interpessoal. Não posso deixar de citar que, na época, a ajudante de ordem da primeira-dama, então, Ana Paula, era minha amiga do bombeiro capitã Daiane, maravilhosa, manda um beijo para ela. As juízas lá da primeira e segunda vara, na época da segunda vara era a doutora Louise. Não existia ainda a Secretaria de Mulher, mas a delegada Márdia já nos ajudava, e aí a gente conseguiu, com finanças próprias, resgatar essa família e mandar para outro estado, e foi um feminicídio evitável, porque o agressor era contumaz em fazer ali investidas de matar aquela mulher. Mas eu vou
citar um que mais me alegra o coração, que tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo, divulgar. Eu recebi um convite de um canal de entrevista que era ao vivo, e eu receosa, né, porque quem me conhece na intimidade sabe que, embora eu consiga me expressar, eu sou tímida, né? E aí eu, meu Deus, ao vivo, mas vou porque a mensagem é mais importante que isso, e passei por cima disso. E naquela entrevista, eu levei 4 números de WhatsApp e pedi para que a moça, enquanto eu falasse, deixasse eles afixados ali. E aí, para nossa surpresa, dias depois, recebemos no WhatsApp da patrulha a localização de uma moça que estava vivendo em cárcere privado. Eu lembro-me muito bem quando eu dei a mensagem, olhando para a câmera, disse: mulher, você não está só, você tem vários organismos do Estado, e em especial a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, que vai até você que nem sabe que está na violência. Então, você pode mandar mensagem para algum desses números. Olhei para a câmera e disse isso. E aí, dias depois, ela mandou, essa moça, num descuido do seu agressor, ela memorizou só o primeiro número e mandou a localização, numa localidade muito distante, já chegando no Amazonas, depois das 4 Bocas. Os meus policiais foram até lá, e lá encontraram uma jovem que tinha conhecido esse acriano através de uma rede social, através de um aplicativo desse de namoro, e chegou aqui, ele era caseiro nessa propriedade, e a isolou de sua família, de forma que ela conseguiu pedir a ajuda financeira da família, só que ela sequer sabia onde ela estava e ele não deixava ela sair. Fato é que, após ela pedir esse socorro, após 5 horas de estrada, a guarnição da Patrulha Maria da Penha conseguiu resgatar essa mulher e trouxe ela para um abrigo, e no outro dia o pai dela veio do centro-sul do país e a resgatou. E eu ouvi assim, eu digo que eu ouvi já 1000 vezes o áudio do pai dela. O pai dela disse assim: muito obrigada, Polícia Militar, porque a nossa filha estava morta e vocês trouxeram ela de volta à vida. Para só um pouquinho. Tu tem noção disso? Tu é mãe. Já valeu a vida inteira. Já valeu tudo. Já valeu tudo. Essa vida. A minha policial Marrone, manda até um beijo para ela. A sargento Marrone, que era a policial feminina desse dia, ela disse: comandante, a moça poderia ser facilmente uma modelo, a coisa mais linda, mais acuadinha ali naquelas condições que ela estava vivendo, e o pai dela teve de volta. Então, assim, já valeu a minha carreira inteira essa vida que nós resgatamos, né? Eu vou te falar essa aqui. Me marcou de uma forma maravilhosa. Não é só você. Eu vou te confessar, eu tô nervoso aqui. Sério, eu fiquei até um pouco mal, porque eu tenho 2 filhas. Meus filhos são tudo na minha vida. Tudo. E eu sofro por antecedência. Eu tenho uma de 4 anos, que é a coisa mais linda, lourinha, e já fico pensando, daqui 15, 20 anos, 50 anos, quando ela começar a namorar, daqui uns 50, aí eu fico pensando, meu Deus, vamos levar, e não sei o quê. E você falando isso aí, as tuas palavras agora me deixaram muito impactado, porque... Ai, cara, que massa. Ela foi resgatada, foi pro seio da família, e o pai disse: Polícia Militar. Muito obrigado. Essa filha nós já tínhamos dado como morta, e vocês trouxeram a vida, continue. E houve vários dias seguidos, colocava esse áudio um atrás do outro, e assim, trabalhar ali vale muito a pena. Aí onde eu acho que até interrompi, né? Quem nos dera se todos os policiais, não digo nem só policiais militares, mas todos os policiais trabalhassem com a devoção com que aqueles policiais ali da Patrulha Maria da Penha trabalham. Nem todos os dias a gente está bem, né? Nem todos os dias. Mas é um ambiente fortalecedor, que quando você chega e você vê ali, cada equipe tem 10 mulheres para atender, e que aquela 10ª mulher tem que ser atendida com a mesma atenção e empatia da primeira, você já
se fortalece, você sabe que você tem que se revestir disso e você sabe que você é a esperança daquela mulher, você é o estado ali dentro daquela casa. Então, é maravilhoso mesmo. Foi uma experiência incrível. Foi a unidade que eu mais passei tempo. 1/3 da minha carreira militar todinha foi lá. Gratidão demais. Não te falei na minha história, nós paramos no CFO, mas eu tive problemas emocionais. Na época do CFO, eu entrei como a 4ª colocada. Todavia, por problemas emocionais, divórcio, eu terminei como a última colocada da turma. E a antiguidade em curso é Sim, tudo, né? Tudo. Mas nunca essa modernidade impediu que eu fizesse o que estava escrito pelas mãos de Deus. Como eu falei, eu consegui cumprir um interior perto, graças a um amigo que antigo ficou, e aí não pôde ir. Ele disse, tu quer ir, minha amiga, para esse interior? Eu digo, claro, agora. E aí também não fui furtada de exercer essa função maravilhosa na Maria da Penha, e onde eu quero chegar. Que eu cheguei na Patrulha Maria da Penha como oficial subalterno, que é tenente, e saí de lá como oficial superior, major, não por antiguidade, mas por merecimento, que tem um sabor muito maior. Eu vou só beber uma água. Fica à vontade. Priscila, você é uma pessoa abençoada. Abençoada. No último dia 7 foi meu aniversário, e eu dizia para as pessoas que eu amo que estavam ali, que eu não sei se tem na Polícia do Acre uma oficial que ama mais do que faz. Tu se emociona quando fala nisso? Demais. Eu percebo você está emocionada, mas parabéns. Obrigada. Parabéns, de verdade, que massa, cara, que forte. E assim, eu sempre lembro dos preceitos que meu pai me ensinou, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente faça de todo o coração. Acabei de assumir um desafio novo, que é a assessoria de comunicação, que o Douglas foi por muito tempo, né? De lá da assessoria de comunicação, desafio novo. Mas já me encanto por isso. Essa história que mais me marcou foi graças ao poder que a comunicação tem de chegar aonde a gente fisicamente não pode chegar. Eu acredito que o Senhor vai prosperar o trabalho das minhas mãos lá também. Em nome de Jesus. Agora nós chegamos num ponto muito importante aqui do nosso podcast, que eu quero, assim, você falou da tua trajetória, do concurso, falou de tudo, mas quero te fazer uma pergunta direta. Quem é Priscila além da farda? Eu sou 1000 mulheres em uma só. Eu sou mãe, eu sou filha. Meu maior orgulho é meu pai e minha mãe, minha maior referência. Depois de Jesus, é claro, é meu pai, mesmo há mais de 10 anos falecido. Eu sempre lembro e rememoro os ensinamentos dele. Eu sou amiga, eu tenho muitos amigos. Eu sou uma pessoa que sonha, eu sou uma mulher comum. E, para espanto das pessoas, eu fui para o lado do concurso por conta de uma necessidade financeira. Mas eu, enquanto mulher, eu não seria frustrada se eu fosse dona de casa. Eu vejo muito valor nisso. Muito importante isso. Eu vejo muito valor em ser mãe, eu vejo muito valor em ser esposa, em ser dona de casa. Eu fui para o lado do concurso justamente porque era necessário ajudar, inclusive, a minha família Sim. de mãe e tal, e boletos existem, né? Com certeza. É isso. Essa sou eu. E agora nós vamos virar para uma outra fase aqui do nosso programa. Que é aquele bate e volta. Só pode responder com uma palavra. Ai, meu Deus. Só. Um medo. Não ver meus filhos crescerem. Um sonho. Morar perto de todas as minhas irmãs. Ai, forte, isso aí é forte. Morar perto de todas as irmãs. Uma vila, né? Vila Siqueiras. Pronto, ótimo, muito bom. Deus. Tudo.
Tudo. E quando eu digo tudo, a mente humana não consegue descrevê-lo, mas é a sabedoria divina sobre tudo. É amor, né? A própria palavra diz que Deus é amor. Não sei se eu pensaria assim se eu tivesse nascido lá no leste da China, né? Mas eu nasci aqui no Brasil e meu pai me ensinou que Deus não é uma nuvem, ele é o criador de tudo. Tu disse uma palavra, né? Mas eu findei me estendendo porque Deus é esse ser supremo que rege tudo, que olha para os homens. Aqui na Terra a gente vê os conflitos globais se articulando, a gente vê as frentes, né, as confederações se formando para guerrear entre si. E Salmo diz, no livro de Salmos diz que Deus olha para os planos dos homens e ri deles. Esse jogo que os homens fazem para essa sabedoria divina não passa de piada. Então eu acredito que há essa força maior que rege sobre tudo. Família. É a parte mais gostosa da vida. Onde você quer estar daqui 20 anos? O lugar é o que menos importa. Eu quero estar cercada de pessoas que eu amo. Não me vejo... Falta um pouco tempo para eu me aposentar. Eu entrei jovem, né, na polícia, então faltam aí talvez 10, 11 anos. E pretendo, sim, desbravar, conhecer realidades, culturas, mundo. Não pretendo exercer advocacia, por exemplo, não pretendo. Pretendo usufruir e conhecer a vida mesmo. Mas o lugar não vai importar a companhia. Se eu estiver cercado das pessoas que eu amo, eu vou estar muito bem daqui 20 anos. Importante. Priscila, eu tô sem palavras. Que bate-papo fantástico. Legal. Cara, em vários momentos eu vi que você se emocionou. Você é coração. Você é uma mulher, como você falou, comum, uma mulher normal. Uma mulher que inspira, uma mulher que é exemplo, uma mulher de garra, resiliência. Você é tudo isso. Eu não estou puxando teu saco, estou sendo realista. De verdade. Eu aprendo demais com as pessoas. Eu aprendi muito com você. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ter se disponibilizado, por ter sido tão sincera, por ter sido tão verdadeira. Eu me emocionei também aqui. Eu fiquei até um pouco, né? Mas assim, agora no final, eu quero que você deixe uma mensagem. Você vai olhar para ali e quero que você deixe uma mensagem para mulher, para jovem. Eu não quero ditar nenhum tema, eu fico aberto para você, ficar à vontade, abrir o seu coração, mandar um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo. Nesse tema tão importante, nós falamos sobre violência doméstica, sobre feminicídio, sobre tudo isso. Deixa teu coração falar por você, olha para lá e manda lá um recado para as pessoas que estão assistindo. Márcio, se tu me permite, né? Eu vou me dirigir a 3 públicos. Por favor. Primeiro, eu vou me dirigir a jovens, a crianças. Dizer que não há impossível, não há impossibilidade se você sonha, se você luta. Não importa se você casou nova, se você foi mãe nova, se você quer, se você deseja, você tem que correr atrás e você consegue. Outro público que eu quero me dirigir agora são as mulheres que estão sob um sofrimento em relacionamentos, as mulheres que desconfiam, ao menos, que estão em contexto de violência doméstica. Eu quero dizer que você não está só. Você tem todo um aparato. O governo do estado preparou uma secretaria para você. Tem a secretária Márdia, que lhe receberá com todo amor. Mas tem a polícia militar treinada, preparada para te receber de forma empática. Tem a Polícia Civil, que aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul tem uma delegacia 24 horas. E você está só a um número de distância do socorro, que é o 190.
Agora eu vou me dirigir para o teu público em geral, porque tu falou como é que você se vê daqui a 20 anos, né? E eu faço uma brincadeira, até falei no dia do meu aniversário, eu achei que quando eu tivesse 38 anos eu ia ser uma senhora do cabelo branco cheio de sabedoria para dar. No entanto, eu me sinto muito jovem, mas alguma sabedoria eu aprendi no caminho, né? Eu vou deixar uma frase que é do Schopenhauer, que diz assim, para todos nós, tá? No fim da vida, a maioria dos homens percebe surpresa que viveu provisoriamente e que as coisas que largou como sem graça ou sem interesse era justamente a vida. E assim, traído pela esperança, o homem dança nos braços da morte. A mensagem é: a vida é agora. A vida não é quando eu me aposentar. A vida não é quando eu passar no concurso. A vida não é quando eu estiver naquele posto, naquela graduação, naquele lugar. A vida é agora. É agora. E não julguemos como temporárias coisas. Aquele momento com seu filho, aquele momento com a pessoa que você ama, aquele momento no exercício dos seus ofícios, dos seus afazeres ali, é a vida acontecendo. É essa mensagem que eu gostaria de passar para todos. Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Obrigado por você que esteve conosco até agora. Quero mandar um abraço aqui. Eu estou igual a Xuxa, mandando um abraço para todo mundo. Mas eu não posso esquecer de mandar um abraço para a Justiça Federal. Doutora Luzia, minha chefe. Paulo, meu outro chefe. Josemi, meu terceiro chefe. Eu sou o cara que mais tem chefe aqui em Rio Branco. E meus colegas de trabalho lá, né? É o Henrique, Eber, o João e o meu irmão Rafael, que está de férias. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Oi, Priscila. Tu me lembrou de mandar um abraço. Eu não posso deixar de agradecer e mandar um abraço para nosso comandante-geral, Coronel Marta Renata. Outros podcasts já me convidaram e não fizeram o que você fez, que é o básico. Militar não se manda, militar é mandado. E você fez, e ela prontamente autorizou que eu viesse aqui, por isso estou aqui. Então, um abraço para a Coronel Marta, mas um abraço também para todas as minhas irmãs, para minha mãe, para o meu filho Eduardo, Luiz Felipe, para a Márcia, para todo mundo, pessoal da Ascom, maravilhosos, pessoal da Patrulha Maria da Penha. Então, um beijo para todo mundo também. Quero agradecer também Marta, viu, dona Marta? Comandante Marta. Coronel Marta Renata. Marta Renata. Mandei um ofício lá. Obrigado pela oportunidade de ter liberado essa pessoa fantástica para estar conosco. Então é isso. Segue, compartilha. Por favor, não me deixe na mão. Eu preciso no mínimo 1000 aí no Instagram para poder fazer os vídeos ao vivo. Tá bom? Tô com vocês. Segue, compartilha e até o próximo episódio, beleza? Valeu!